Por um lado, em 1980, Portugal tinha descoberto a Unesco, coisa que até então não cobria as preocupações da intelectualidade portuguesa. E havia aqui nos Açores, na Terceira e em Angra especificamente, o Instituto Histórico da Ilha Terceira, que tinha reformulado os seus interesses, principalmente, se bem que o lema continuava a ser o mesmo, a preservação do património artístico e identitário da cidade, que vinha dos anos 40, mas um sócio principalmente, que era dos mais novos, talvez o primeiro sócio não fundador do Instituto, que era o Dr. Batista de Lima, era um homem muito interessado, ao contrário do que era comum na altura, por as instituições europeias que se dedicavam a estas questões da cultura e da preservação do património. Eu tinha sido o fundador do arquivo histórico da Ilha Terceira e também do Museu de Angra. E sabia da existência de muito património móvel e imóvel que era significativo para uma visão da expansão europeia, que na altura ainda estava na moda falar-se, hoje em dia, enfim, são matérias tabu. Mas e era sócio, a título pessoal, de uma série de instituições europeias, como o ICOMOS e essas instituições viradas para especialidades. Viajava muito, tinha muitos contactos nessas instituições e há muito tempo, talvez antes do sismo, tinha a ideia de que a cidade de Angra, a Ilha Terceira e os Açores tinham tido um papel de tal forma importante nessa expansão da civilização europeia. Na altura falava-se ainda em encontros de civilizações, coisas que hoje em dia a Europa não era muito dada a encontros de civilizações, porque para a Europa só havia uma civilização que era a civilização ocidental, a civilização europeia, e os outros não eram civilizados, e a função desses encontros era civilizar os povos incivilizados. Bom, mas nesta altura ainda não se falava dessas questões. E também havia um outro sócio, mais novo, que o Dr. Batista de Lima, mas não muito mais, que era o Dr. Álvaro Monjardino, que nessa altura era presidente da Assembleia Legislativa Regional e que tinha também interesse e pensado de que realmente essa importância da cidade de Angra e da Ilha Terceira nessa expansão europeia seria suficiente para incluir este património numa visão um pouco mais alargada de uma proposta que tinha havido para a classificação como bens materiais das culturas mundiais de alguns monumentos, chamemos assim, portugueses. Entre eles o Convento de Belém e a Torre de Belém. E foi na discussão interna no Instituto destes assuntos que se deu o sismo de 1980 e que a cidade efetivamente ficou praticamente destruída, pelo menos numa parte significativa. E nasceram realmente essas várias opções possíveis, algumas delas assim um pouco lunáticas, e o Instituto Histórico tomou a seu cargo reunir elementos suficientes para poder convencer as autoridades portuguesas, as autoridades regionais, primeiro, as autoridades nacionais, porque isto não se podia fazer senão através
de Portugal, que era que tinha que propor, a nação é que tinha que propor, ou o Estado é que tinha que propor à Unesco essa classificação. Eu era sócio do Instituto Histórico também, e pelas circunstâncias então fortuitas, era o membro do governo regional por quem essas coisas teriam que passar. Bom, e foi a partir daqui que nasceu essa ideia de classificar a cidade e também a ideia do Instituto Histórico, que dentro das suas funções sentia que tinha obrigação de lutar para que os monumentos significativos da cidade não desaparecessem por estarem em ruínas e por não valer a pena reconstruí-los. Bom, essencialmente isto é que é a questão. A evolução desta proposta sofreu depois ajustamentos. Doutor, não deixa de ser interessante, ou deixam de ser interessantes dois aspectos. Um é que quem desenvolve este caminho é uma instituição privada, sim, de cultura, e não o chamado poder político ou os políticos. Sim, sim. Por outro, dizem-me até, não sei com alguma injustiça, que o Presidente da Câmara à altura não era uma pessoa que estivesse particularmente interessada nesse processo, portanto a Câmara não terá tido nenhum papel muito ativo no processo. Esta é uma parte. A outra que eu acho que é interessante é como é que esta instituição, que é uma instituição privada, periférica, no meio do Atlântico, enfrenta elaborar um dossiê que era pioneiro. Não havia antes em Portugal nenhum passo que tivesse sido dado no sentido de classificar o que quer que fosse. Portanto, vocês partiram da estaca zero para um processo que é, ele próprio, por natureza, muito complicado e cheio de questões que se levantam para que pudesse chegar a bom termo. Bom, digamos que eu sou cúmplice dessas opções que se tomaram. A primeira, principalmente, ser um instituto que não pertencia à estrutura política do governo, isso foi uma opção consciente. Tanto eu, neste caso, 2 sócios ou 3 sócios tinham responsabilidades políticas imediatas, a vários níveis. O Dr. Álvaro Monjardim era o Presidente da Assembleia Legislativa Regional, eu era o Secretário Regional da Educação e Cultura, o Dr. Jorge Frujás era o Diretor Regional, eu era o Secretário Regional, o Dr. Jorge Frujás era o Diretor Regional da Cultura. E todos nós entendíamos que era preferível, era desejável e era significativo, como o amigo agora vê e concorda, que fosse uma instituição privada que não estava sujeita aos caprichos da política e, eventualmente, até a alterações no sistema do governo. Vivia-se em 1980 ainda uma situação muito precária até a nível nacional da política. Os governos duravam muito pouco tempo e eram muito instáveis. E por isso uma instituição privada tinha todas as vantagens em ser ela a desenvolver esse projeto. O levantar da lebre, da possibilidade de incluir um monumento ou um sítio, como se diz na terminologia da própria Unesco, que tinha significado isolado, mas fazia parte de um sistema que era a expansão europeia, e dentro da expansão europeia o início começou pela expansão peninsular e onde Portugal teve um papel decisivo, para o bem e para o mal. Agora não vale a pena estar
hoje em dia temos uma visão completamente diferente do que comumente se tinha na altura. E por isso, Angra e o Instituto Histórico, que é que estava levantando estas questões, tinha todo o interesse em motivar uma proposta portuguesa mais generalista, que nos incluísse, porque digamos que as instituições culturais cuidam, evidentemente, de questões mais restritas, principalmente estas, como o Instituto Histórico da Ilha Terceira, neste caso, foram criados para cuidarem dos problemas do património do distrito de Angra. Mas o distrito de Angra não significaria nada numa visão global da expansão europeia. E por isso tínhamos a vantagem de nos entendermos a nível nacional sobre estas questões e haver uma proposta conjunta de vários sítios que fossem significativos nessa tal globalização do mundo, a primeira globalização do mundo. Enfim, era preciso ajustar a nossa proposta à linguagem que pudesse interessar a uma instituição mundial, como era a Unesco. Bom, esse papel passou muito pela atividade muito meritória e muito intensa do então Presidente da Assembleia Legislativa Regional. Aí já a vantagem que havia dos sócios do Instituto terem lugares chaves na política regional, neste caso, primeiro, e depois até na política nacional. O Nuno Jardino teve ele, por um lado, como Presidente da Assembleia, eu, por outro lado, como membro do Governo, de motivar as instituições nacionais a acolherem esta ideia e a aceitarem de que Angra entrasse nesse conjunto. Isso foi o primeiro passo com êxito, digamos assim.